Na imensidão verde da floresta amazônica, berço de mistérios e vida selvagem, vivia uma pantera negra lendária, conhecida por todos como a Rainha da Noite. Seu nome ecoava pelos rios e entre as árvores imponentes, não apenas por sua beleza singular, um pelo tão escuro que absorvia a própria luz e olhos que brilhavam como esmeraldas na penumbra, mas por seu andar silencioso e pela autoridade inquestionável que exercia em seu território. Nenhum predador ousava desafiar sua supremacia. Turistas de todos os cantos do mundo viajavam à Amazônia, alimentando a esperança, muitas vezes em vão, de avistar sequer uma vez essa criatura majestosa. A história que se seguiria, entretanto, transcenderia a simples admiração pela fera. Ela revelaria a tênue linha entre a vida e a morte, e a inesperada conexão que pode surgir onde menos se espera. Tudo começou numa tarde soalheira, sobre o céu azul que se espelhava nos igarapés, quando uma manada de cervos do Pantanal pastava despreocupadamente perto de um braço do rio. A Rainha da Noite, com sua astúcia habitual, observava-os de longe, seus olhos frios e calculistas fixos no cervo líder, forte, mas ligeiramente mais lento devido a um ferimento antigo. Era a presa perfeita. Com a precisão de um raio, a pantera avançou, deslizando pelo terreno com uma velocidade impressionante. O pânico irrompeu entre os cervos. Muitos saltaram para o igarapé, buscando refúgio na água. O cervo-alvo, em seu desespero, também mergulhou. Embora a pantera não fosse uma exímia nadadora, o frenesi da caça a impulsionou a saltar imediatamente atrás, determinada a não perder sua refeição. Mas o igarapé era traiçoeiro, muito mais profundo e com uma correnteza mais forte do que ela esperava. Assim que tocou água fria e densa, a Rainha da Noite sentiu a força da correnteza puxá-la para baixo. Seus músculos poderosos, acostumados à firmeza da terra, começaram a falhar. O rosnado poderoso, outrora um som de domínio, foi abafado pelo borbulhar violento da água. Em segundos, a pantera, antes temida e reverenciada, começou a perder a força. O frio cortante e o peso da água encharcando seu pelo denso roubaram-lhe a resistência. Gradualmente, seus sentidos se apagaram. A respiração tornou-se fraca e irregular. O corpo elegante, com sua pelagem negra aveludada, afundava silenciosamente, como uma sombra que se dissipa no fundo turvo e lamacento do igarapé, agora um redemoinho perigoso de forças naturais. Naquele exato instante, enquanto a Rainha da Noite mergulhava nas profundezas do igarapé, alheia ao perigo iminente, o guarda florestal Júlio realizava sua patrulha de rotina. Não era apenas um trabalho para ele, era uma vocação, uma extensão de sua própria alma. Júlio conhecia a Amazônia como a palma de sua mão. Cada curva dos rios, cada sussurro do vento entre as folhas, cada canto dos animais. Seu barco, um casco reforçado e ágil, deslizava silenciosamente pelas águas, projetado para enfrentar os obstáculos traiçoeiros, galhos submersos, bancos de areias contidos, as raízes expostas das árvores gigantescas que margeavam o rio. Seus olhos, acostumados à penumbra da floresta e à vastidão da paisagem, percorriam a densa vegetação, não apenas observando, mas sentindo a pulsação da vida ao seu redor, sempre em busca de sinais incomuns, de qualquer desarmonia no delicado equilíbrio da selva. Foi então que seus sentidos apurados captaram algo fora do comum. Ao longe, percebeu uma intensa movimentação na superfície da água, próxima a uma das margens ladeadas por cipós e raízes que se agarravam à terra úmida. Um súbito pressentimento, um arrepio instintivo que só anos de experiência na floresta podem conceder, tomou conta dele. Inicialmente, a mente racional de Júlio tentou categorizar a cena como mais uma interação natural da selva. Talvez uma onça caçando um cervo, a lei implacável da natureza em ação. Mas após alguns segundos de observação atenta, uma preocupação crescente começou a se instalar. A pantera não havia retornado à superfície. Isso era extremamente incomum para um animal tão poderoso e adaptado ao ambiente aquático da Amazônia. Um predador que, embora não fosse um nadador nato como uma lontra, certamente não se afogaria tão facilmente. Júlio sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado.
Sem hesitar, Júlio agiu. Parou imediatamente o barco, desligando rapidamente o motor para evitar qualquer ruído ou vibração que pudesse piorar a situação ou assustar o animal, caso ele ainda estivesse lutando. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo murmúrio distante da floresta. Sem pensar duas vezes, saltou para fora da embarcação. Seus passos largos e decididos afundavam na margem lamacenta, mas ele ignorava completamente o risco que corria. A mente de Júlio estava focada unicamente na criatura em perigo. O instinto de proteção, cultivado por anos de dedicação à vida selvagem, falou mais alto que qualquer medo de se aproximar de um predador selvagem e potencialmente letal. Com os olhos semicerrados, forçando a visão através da névoa quente que pairava sobre o igarapé, conseguiu distinguir uma mancha escura e cintilante de forma quase fantasmagórica logo abaixo da superfície turva da água. Era ela, a rainha da noite. Mas imóvel, inerte. A visão apertou seu coração. Aquele animal majestoso, símbolo de força e domínio, estava à beira da morte. No impulso de coragem e compaixão que desafiava a lógica, Júlio arrancou o colete de proteção, atirou-o para o chão e, sem um segundo de hesitação, atirou-se ao igarapé. O choque da água fria, misturada com lodo e detritos orgânicos, arrepiou-lhe a pele. A correnteza puxava-lo com força e o solo escorregadio do fundo fazia com que manter o equilíbrio fosse uma tarefa árdua, exigindo cada grama de sua força e resistência física. Júlio mergulhou, a água turva dificultando a visão, mas seus braços e pernas trabalhavam incansavelmente. Após alguns mergulhos ofegantes e sucessivas tentativas de se orientar sob a água densa, finalmente conseguiu agarrar firmemente uma das patas dianteiras da pantera inconsciente. O pelo negro, espesso e encharcado, tornava-se ainda mais pesado e o corpo do animal parecia dobrar de peso a cada movimento que Júlio fazia. Era como puxar uma rocha maciça através de um turbilhão. Com uma determinação inabalável, Júlio puxou a pantera em direção às águas mais rasas, lutando contra a resistência da corrente e o peso esmagador do animal adormecido. Cada abraçada era um esforço hercúleo. À medida que se aproximava da margem, cada passo tornava-se mais difícil. O corpo da pantera, outrora ágil e cheio de vida, agora parecia uma estátua inerte de músculos e ossos, pesando de forma quase insuportável. O suor e a água misturavam-se no rosto de Júlio quando ele sentia claramente o enorme peso do felino, aumentando a sua preocupação sobre o estado do animal. Ao alcançar um ponto seguro na margem lamacenta, deitou cuidadosamente a enorme pantera de lado sobre o solo úmido e coberto de folhas. Seu coração batia forte e acelerado, quase a explodir de ansiedade e tensão. O olhar de Júlio percorria rapidamente o corpo inerte do animal, procurando sinais vitais, qualquer indício de respiração. Percebeu com o coração apertado que a respiração da pantera estava praticamente imperceptível, e seus olhos, antes vibrantes e alertas, permaneciam fechados, inertes. Costuma-se dizer que confrontar uma pantera é um dos encontros mais perigosos e mortais que alguém pode ter na selva. Mas naquele momento, o verdadeiro medo de Júlio não era ser atacado. O que realmente o apavorava era a possibilidade de que aquele magnífico animal pudesse morrer ali, diante dele, sem que ele pudesse fazer nada para impedir. Embora tivesse recebido treinamento especializado em primeiros socorros para animais selvagens, cursos intensivos que o prepararam para lidar com as mais diversas emergências na floresta, nunca em toda a sua carreira imaginou que teria de aplicar esses conhecimentos em uma situação tão extrema e ainda por cima com uma pantera tão imponente e pesada, símbolo máximo da força e da majestade da floresta. Sem perder tempo, guiado tanto pelo instinto quanto pelo conhecimento técnico, Júlio posicionou cuidadosamente as mãos sobre o tórax maciço da pantera e começou a realizar compressões torácicas rítmicas, tentando forçar o ar a circular novamente pelos pulmões colapsados do felino. Seu coração, dividido entre o medo e a esperança, alimentava a tênue expectativa de que o animal reviveria, exatamente como ele havia treinado tantas vezes, em simulações, mas nunca numa situação tão real e arriscada. O suor escorria copiosamente por sua testa, misturando-se com a água e a lama, e pingava sobre o pelo molhado e escuro da pantera, agora desprovido do brilho majestoso de antes. Os minutos seguintes pareciam uma eternidade. Júlio mantinha o ritmo constante das compressões, focado e obstinado, mesmo que a pantera não desse qualquer sinal de recuperação.
Cada segundo sem resposta parecia aumentar o peso sobre os seus ombros. Cerrou os dentes, determinado a não desistir, e continuou a contar mentalmente o tempo e a pressão, exatamente como o protocolo exigia. Diante da ausência de qualquer reação, a esperança começava a vacilar. Mas Júlio se recusava a ceder. Ele decidiu tentar uma medida mais arriscada. Inclinou-se com cuidado e iniciou a respiração boca a boca, aproximando-se dos dentes afiados e perigosos, mas mantendo a máxima atenção para evitar qualquer ferimento caso a pantera acordasse de forma brusca. O cheiro da água do rio e do pelo molhado preencheram suas narinas, enquanto ele soprava o ar para dentro dos pulmões do animal, uma e outra vez. Então, num instante quase imperceptível, o improvável aconteceu. O corpo da pantera contraiu-se ligeiramente, os músculos tremendo de maneira fraca, mas evidente. Júlio interrompeu imediatamente as manobras e, segurando a respiração, aproximou o ouvido da boca do animal para verificar se havia algum sinal vital. Com extrema concentração, captou uma leve e tênue lafada de ar, como um sussurro vindo das profundezas da selva, indicando que o coração da pantera, contra todas as probabilidades, tinha começado a bater novamente. Uma onda de alívio e emoção avassaladora percorreu o corpo de Júlio. Por um breve momento, ele permitiu-se sorrir em meio à tensão, sentindo que talvez a batalha pela vida daquela magnífica criatura ainda pudesse ser vencida. Transbordante de alegria e alívio, Júlio rapidamente acionou o rádio preso ao seu cinto, transmitindo um pedido urgente de apoio à equipe de resgate, enquanto mantinha os olhos fixos na pantera, verificando cuidadosamente os sinais vitais. A respiração do animal ainda era irregular e ofegante, com o peito subindo e descendo de forma hesitante, mas felizmente indicava que a vida persistia, resistindo teimosamente aos rigores daquela provação. Aproveitando a sua experiência em atendimento a animais selvagens, apressou-se a pegar na maleta de emergência que sempre carregava nas patrulhas e retirou uma seringa preenchida com um medicamento específico de reanimação utilizado para estabilizar grandes felinos em situações críticas. Com mãos firmes, mais delicadas, injetou cuidadosamente a substância no músculo da pantera, escolhendo o local com precisão cirúrgica para minimizar qualquer dor ou desconforto adicional. Logo em seguida recuou alguns passos, mantendo uma distância segura. Sabia por instinto e experiência que se a pantera acordasse, poderia reagir em pânico. E mesmo debilitada, ainda era um animal selvagem, forte e imprevisível. Por alguns instantes o tempo pareceu suspenso, como se a própria floresta tivesse prendido a respiração. Ali na margem silenciosa do igarapé, duas criaturas tão distintas, um homem vulnerável e um predador temido, dividiam um momento de fragilidade e sobrevivência. Júlio levou a mão ao peito, percebendo quanto o próprio coração ainda pulsava com força. Descompassado, um misto de adrenalina, alívio e incredulidade pelo que acabara de acontecer. Por alguns instantes, que se estenderam como uma eternidade, o tempo pareceu suspenso. A própria floresta, com sua miríade de sons e movimentos, parecia ter prendido a respiração, testemunhando o drama silencioso que se desenrolava na margem lamacenta do igarapé. Ali, sob a abóboda verdejante da Amazônia, duas criaturas tão distintas, um homem, vulnerável em sua humanidade, e um predador temido, agora tão frágil, dividiam um momento de fragilidade e de sobrevivência, um elo invisível forjado na beira da morte. Júlio, com o coração ainda pulsando descompassado no peito, uma mistura turbulenta de adrenalina, alívio e pura incredulidade, levou a mão ao peito. O que acabara de acontecer desafiava tudo o que ele sabia sobre a cadeia alimentar e a natureza selvagem. Então, como um fio tênue de esperança que se fortalece gradualmente, a pantera pestanejou levemente pela primeira vez. Não foi um movimento brusco, mas uma abertura lenta e hesitante dos olhos esmeraldas. Outrora intensos e dominantes, capazes de congelar a presa com um único olhar, eles agora estavam turvos e enevoados pela exaustão. Ainda assim, mesmo enfraquecidos pela provação, os olhos exibiam aquele brilho característico da vida selvagem, uma faísca indomável que se recusava a apagar, uma chama teimosa que se apegava à existência. A pantera tentou levantar a cabeça, movendo o pescoço com esforço visível,
um gemido rouco e quase inaudível escapando de sua garganta. Mas, rendida pelo cansaço extremo e pela perda massiva de forças, tombou novamente sobre o solo encharcado. Júlio soltou um suspiro profundo de alívio, um peso gigantesco parecendo se desprender de seus ombros. Ele percebeu que, apesar do estado de fraqueza extrema, o animal havia superado o momento mais crítico. Agora, o que a Rainha da Noite precisava, acima de tudo, era tempo e descanso para se recuperar plenamente. Com a serenidade de quem conhece a natureza e seus ritmos, Júlio manteve-se ao lado da pantera. Ele se sentou a uma distância segura, mas próxima o suficiente para monitorar com atenção cada ciclo de respiração, que, embora ainda um pouco irregular, se tornava mais constante, e os batimentos cardíacos do animal. Ele estava pronto para intervir novamente se houvesse qualquer sinal de piora. O rádio pendurado ao seu lado continuava a emitir sinais e mensagens urgentes de outros guardas florestais, perguntando pela situação. Mas Júlio, com a voz calma e firme, respondeu que conseguia lidar com aquilo, mantendo a situação sob controle até a chegada do reforço. Ele sabia que o tempo era essencial e que o mínimo de perturbação era vital para a recuperação da pantera. O sol pôs-se gradualmente no horizonte, tingindo o céu da Amazônia com tons quentes e vívidos de laranja, púrpura e dourado. Os últimos raios de luz incidiam sobre o pelo encharcado da pantera, fazendo-o reluzir como pequenos fragmentos de obsidian líquida. A cena era, ao mesmo tempo, serena e poderosa, um espetáculo silencioso da natureza, que parecia abençoar o ato de compaixão de Júlio. Atento e cuidadoso, Júlio abriu uma pequena garrafa de água fresca que carregava em sua mochila de emergência. Com delicadeza, pulverizou o líquido sobre o focinho da pantera, na esperança de estimulá-la a despertar mais rapidamente, ou, ao menos, a sentir algum conforto com o frio. A água fria fez com que ela estremecesse levemente e tentasse espreguiçar-se, um movimento instintivo, talvez para aliviar a rigidez muscular provocada pelo frio e pelo esforço extenuante que quase lhe custava a vida. Júlio, observando cada pequeno gesto, percebeu que a pantera precisava de tempo para se recuperar e, sobretudo, de espaço para não entrar em pânico. Ele sabia por experiência que um animal selvagem, ao acordar de uma situação traumática, podia reagir de forma imprevisível, movido pelo medo e pela necessidade primordial de autopreservação. Então, recuou com passos lentos e silenciosos em direção ao barco, tomando cuidado de não fazer movimentos bruscos que pudessem ser interpretados como ameaça. Ligou o pisca-alerta do barco, emitindo uma luz intermitente para sinalizar a sua presença e evitar que outros barcos ou patrulheiros se aproximassem inadvertidamente daquela cena tão delicada. De longe, Júlio manteve os olhos fixos na margem, acompanhando atentamente cada sinal de vida da pantera. Logo, ela começou a mover-se com mais frequência, balançando a cabeça pesadamente de um lado para o outro, como quem tenta despertar de um longo e profundo transe. Era um esforço visivelmente penoso, cada fibra muscular parecendo protestar, mas ao mesmo tempo indicava que a força vital da pantera estava retornando aos poucos, como as águas de um rio que, depois de um obstáculo, retomam o curso natural. As suas grandes orelhas, antes tombadas pelo cansaço, ergueram-se lentamente captando os sons ao redor e revelando que os sentidos estavam se aguçando novamente. Os olhos esmeraldas e intensos, apesar de ainda turvos pela fadiga, fixaram-se na direção do barco, onde Júlio permanecia em silêncio, respeitando aquele momento de transição entre o instinto de sobrevivência e a consciência do ambiente. O guarda florestal respirou fundo, mantendo-se imóvel e tranquilo, ciente de que qualquer atitude precipitada poderia assustar o animal e arruinar todo o esforço de resgate. Instintivamente, a pantera soltou um rosnado baixo e fraco, muito diferente do rugido poderoso que usava para intimidar ou caçar. Era quase um sussurro gutural, um aviso tênue de que, apesar de debilitada, ainda mantinha o espírito selvagem e a necessidade de se defender. Júlio, com o coração ainda pulsando descompassado no peito, manteve a mente serena e aproximou-se vagarosamente da margem, ajoelhando-se
e estendendo a mão aberta para que a pantera pudesse sentir o seu cheiro. Um gesto de respeito e confiança que ele aprendera a utilizar como muitos outros animais em situações semelhantes. Para sua satisfação, a pantera não atacou nem fugiu. Limitou-se a rosnar suavemente mais uma vez, como se estivesse reconhecendo que aquele homem não representava perigo iminente. Júlio sorriu aliviado e sentiu uma onda de satisfação ao perceber que o animal começava aos poucos a compreender que ele era naquele momento um aliado. Alguém que interveio não para caçar ou ferir, mas para salvar e proteger. Depois de algum tempo, a pantera fez uma tentativa corajosa de se levantar, apoiando o peso do corpo sobre as patas trêmulas e enfraquecidas pela exaustão e pelo trauma. Cambaleou desajeitadamente por alguns passos incertos, os olhos ainda semicerrados pela fadiga, até que, sem forças suficientes, acabou por ceder, caindo de joelhos sobre o chão úmido e macio da margem, ofegante e visivelmente exausta. Júlio aproximou-se com toda a cautela, ajoelhando-se ao lado do grande felino e, com mãos firmes, mas gentis, apoiou o corpo da pantera, oferecendo-lhe estabilidade ao mesmo tempo em que se mantinha preparado para recuar rapidamente, caso ela demonstrasse qualquer sinal de irritação ou agressividade. Mesmo sabendo que o animal não podia compreender suas palavras, Júlio falou com um tom baixo e suave, quase como quem embala uma criança assustada. "Calma, amiga, eu estou aqui para ajudar-te." Sussurrou, esperando que de alguma forma a cadência tranquila da sua voz transmitisse segurança à criatura ferida. A pantera, ainda atordoada, piscou lentamente, como se reconhecesse instintivamente que aquele ser humano não representava ameaça. A sua respiração, antes descompassada, começou a se estabilizar, tornando-se mais regular e profunda. Percebendo a oportunidade, Júlio aproveitou para fazer uma rápida inspeção no corpo da pantera, passando cuidadosamente as mãos pelo dorso encharcado e pelas patas fortes. Para seu alívio, não havia ferimentos abertos, lacerações ou fraturas aparentes, apenas sinais claros de exaustão extrema e hipotermia, resultado do esforço de nadar contra a correnteza traiçoeira. Aliviado, Júlio dirigiu-se novamente ao barco, caminhando com passos ligeiros sobre a vegetação encharcada. Pegou, então, um grande pedaço de pano grosso que fazia parte do seu kit de emergência e retornou à margem. Com delicadeza, estendeu o pano sobre o dorso da pantera, cobrindo parcialmente o corpo para ajudar a preservar o calor e protegê-la da umidade e do frio que descia com a noite amazônica. Decidiu naquele instante que não deixaria o animal sozinho. Ficaria ao seu lado, vigiando atentamente até que ela estivesse suficientemente recuperada para se mover e regressar à selva com segurança. A noite caiu silenciosa sobre o igarapé, envolvendo a floresta numa atmosfera de mistério e serenidade. A luz forte e prateada da lua filtrava-se por entre as copas densas das árvores e refletia-se suavemente nas águas calmas, criando sombras longas e etéreas. Ali, na margem silenciosa, duas figuras tão diferentes encontravam-se agora ligadas por um fio invisível de compaixão e respeito mútuo. Júlio, sentado próximo, mantinha os olhos vigilantes enquanto a pantera dormia, em um sono leve e reparador, embalados ambos pelo sussurro constante das águas e pelos sons noturnos da floresta, que agora pareciam menos ameaçadores, quase um acalanto. Quando a manhã seguinte começou a clarear, com a névoa leve dissipando-se entre os galhos altos da mata, a pantera despertou com sinais visíveis de melhora. Levantou-se lentamente, desta vez com mais firmeza.